Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. Enfim, a comunidade de Roblox consegue mostrar que sempre podem ir além do que imaginamos, desde ataque hackers, creepypastas ou... Há alguns anos eu fiz um vídeo comentando sobre Roblox Photos Archives, uma ARG no qual se trata de entidades e acontecimentos estranhos vistos no Roblox antigo. Caso você não tenha visto, o vídeo está no card no canto superior direito que está aparecendo agora. E hoje nós vamos tratar sobre mais uma ARG e mais uma organização do Roblox. Um grupo de caçadores que buscam documentar e propagar relatos de usuários que avistaram acontecimentos estranhos no jogo, conhecidos como anomalias. Mas então, o que é uma anomalia? O conceito de anomalia significa algo que foge do padrão esperado, que é considerado incomum ou fora do comum, aquilo que foge dos padrões estabelecidos. Imagine se você dentro de um jogo que, ao andar pelo mapa, você encontra um bloco que não é documentado e nem implementado no jogo oficialmente. Aquilo é um exemplo de anomalia. Pois então, hoje amigos, estaremos explorando sobre Roblox Anomalies, as estranhas anomalias do Roblox. Para iniciarmos o vídeo, precisamos entender algumas coisas. Esse vídeo é feito com base no site de acervo de anomalias relatadas por jogadores. O site, que também é um grupo, chama-se Roblox Anomalies. O que seria esse tal grupo? O site tem 3 redes sociais, YouTube, Twitter e um servidor do Discord. Nas opções principais do site temos 4 opções: anomalias, sobre nós, conteúdo oficial e conteúdo fã. Vamos primeiro ir à opção sobre nós, para que vocês entendam. Somos um grupo de caçadores que tenta procurar por qualquer anomalia estranha no Roblox Player ou no Roblox Studio. Criamos este site para documentar as atividades estranhas que acontecem para que outras possam nos relatar se tiverem alguma evidência de uma anomalia ocorrendo no Roblox Player ou no Roblox Studio. Você pode encontrar nossos contatos no final desta página. Na opção Conteúdo Oficial temos o Merchan da organização e, na outra aba, os jogos que são baseados em certas anomalias, ou seja, jogos que recriam o ambiente e experiência de tal anomalia. Na opção Conteúdo Fã temos os trabalhos que fãs fizeram à organização, como vídeos explicativos e fanarts, e também sites que são inspirados neste grupo. A opção Anomalia vamos ver daqui a pouco, e sim, eu sei que você quer ver as anomalias logo, mas calma, veremos logo. O site foi criado mais ou menos em agosto de 2024, de acordo com o Wayback Machine. O canal do YouTube é de 2021, mas começou a ser utilizado em setembro de 2024, um mês depois da criação do site. O canal posta alguns vídeos com certa frequência, certos vídeos públicos e outros não listados. Enfim, acho que é isso que eu tinha para falar no início. Demos uma olhada geral sobre o site, agora sim, vamos analisar cada anomalia do site. Bem, antes de começarmos a analisar as anomalias, preciso só esclarecer algumas coisas. Eu estarei explicando algumas anomalias e não todas. Isso porque há mais de 30 anomalias descritas, o que ocasionaria um vídeo mais longo. Para não ser tão cansativo, eu escolhi 15 anomalias para serem faladas. Outra coisa é que cada anomalia será classificada em 2 tipos de níveis: níveis de risco, níveis de status. Níveis de risco é a classificação de perigo que aquela anomalia pode ter, ou seja, o quão perigoso uma anomalia pode prejudicar alguém. Já as anomalias de status é a classificação em que afirma se uma anomalia está ativa ou ela foi anulada, excluída permanentemente. Agora sim, vamos ver as principais anomalias estranhas do Roblox. A anomalia número 2 consiste em ser um efeito que distorce o céu ou skybox para os mais íntimos do Roblox. Ocorria no Roblox Player, ou seja, de jogar, e no Roblox Studio. Qualquer jogador ou desenvolvedor poderia sofrer esse efeito da anomalia. Os rumores afirmam que essa distorção existia desde 2007 e foi cessada em 2013. Entretanto, nos dias de hoje, se utilizarmos os clientes mais antigos do Roblox, podemos observar esse efeito. Há uma recriação dessa anomalia que pode ser jogável, como pode ser observado. A anomalia número 3 era um jogo intitulado A Floresta.
Era um jogo que poderia ser encontrado raramente nas páginas iniciais do Roblox. De acordo com as informações, o jogo não tinha descrição e havia apenas um servidor com capacidade para um jogador. Parece também que apenas jogadores específicos de Roblox conseguem ver a anomalia por vez. O conteúdo do jogo inclui uma pequena área jogável coberta de árvores. O local parece ser uma ilha flutuante com um cemitério, já que é possível ver algumas espécies de túmulos. Além disso, a ilha flutuante é separada com uma casa e um portão conectando as duas ilhas. A chave está localizada atrás do ponto de spawn e é usada para abrir o portão mencionado anteriormente. É um jogo desconhecido e não há muitas informações sobre o mesmo. Havia um pequeno youtuber que estava fazendo investigações sobre esse jogo, que é o Gamer 2007. Todavia, o youtuber teve sua conta fechada por volta de 2011 e, portanto, não temos os vídeos que ele fez investigando sobre essa anomalia. Uma dedução minha é que esse jogo apareceu em 2008 devido à interface do site Roblox na captura de tela do jogo ter um banner escrito, abre aspas, Builderman para presidente. E se você ver a interface do Roblox pelo Wayback Machine no início de 2008, terá o mesmo banner. A anomalia número 4 é um cliente Roblox, ou seja, um programa, software que você instala para jogar um jogo na própria plataforma, criado por uma empresa de pirataria desconhecida em 2008. Atualmente não se sabe em qual país, quando, como e por que o cliente foi criado. Temos algumas mídias dessa anomalia. Uma captura de tela feita por um jogador, explorando o mapa desse cliente, o próprio site do cliente chamado Roblox, e temos também uma filmagem feita por uma pessoa. Em 12 de maio de 2008, uma pessoa recebeu um link estranho de um amigo. O cliente era do site Roblox. Analisando melhor o site, é notório perceber que ele é bem mal feito e com um design precário. O usuário faz o download do arquivo. Na pasta há um arquivo chamado default_site.rblx. Ao clicar, ele entra numa espécie de Roblox Studio. O mapa pré-pronto aparenta ser uma cidade vazia e com um ambiente escuro. Bolas de óleo são vistas no canto inferior direito. De repente, é possível escutar isso. O usuário se assusta e talvez ele tenta se acalmar. Ele continua observando e mexendo pelo mapa quando, de repente, os sons começam a ficar mais esquisitos. Em uma rapidez, o usuário tenta o máximo em sair e excluir os arquivos que baixou. Ele consegue no final, deixando esse acontecimento gravado. A anomalia número 5 é uma estrutura que flutua no céu em locais aleatórios, geralmente onde os jogadores podem acessá-la através de uma ponte invisível, caso não haja ferramentas de construção para construir uma ponte. A aparência do número 5 é semelhante à de um cubo branco oco com um grande furo em cada lado. O cubo possui um campo de força infinito em cada aresta. Ao entrar nessa anomalia, a estrutura em forma de cubo se fechará ao redor do jogador por cerca de 5 segundos. Em seguida, ela apagará tudo o que existe no jogo e transportará o jogador para outro local, que veremos a partir de uma filmagem. Em 17 de setembro de 2009, o usuário Caretaker Robloxia estava fazendo um vídeo mostrando a sua casa, que é, na verdade, a Happy Home em Robloxia. O jogador estava tentando fazer seu primeiro vídeo, mas ele ficou frustrado pois acreditava não estar fazendo um bom primeiro vídeo. Finalizando rápido o tour que ele prometeu, ele sai de casa. Prestes a finalizar o vídeo, ele vê de longe uma estrutura estranha que ele nunca viu. É uma estrutura de um cubo com contornos brancos. Era a anomalia número 5. Ao observar de longe, ele também se depara que há um caminho invisível que leva até a estrutura. Seguindo o caminho, ele entra no cubo e, em poucos segundos, a estrutura se fecha e leva-o para outro local.
O local continha uma grande catedral, além de várias árvores espalhadas pelo mapa. Ao se aproximar da janela, ele viu uma espécie de círculo preto. Entrando na catedral, logo à frente, ele vê um orbe. Ao encostar no orbe, tudo fica com efeito vermelho. No canto superior esquerdo começa a rodar uma contagem regressiva de 120 segundos. Ele entra em desespero e não sabe o que fazer. Aparentemente, ele tenta clicar em sair do jogo, mas não funciona. Ele toma a decisão de reencontrar o orbe, mas ele já não tinha tempo. Quando a contagem regressiva se encerra, todo o filtro vermelho passa a ser preto. O jogador fica bem, não ocorre nada com ele. Ele se lamenta se este terá que ser seu primeiro vídeo no YouTube. Sendo assim, nas palavras dele, abre aspas. Bem, YouTube, se isso de alguma forma chegar ao público, então, por favor, comente nisso. Ok, chega de atrasos, eu tenho que ir, pessoal. Fecha aspas. E o vídeo se encerra. NX é uma anomalia de chapéu que apareceu nos catálogos do Roblox por volta de dezembro de 2007. Essa anomalia é uma reutilização do chapéu Sparkly Time Fedora, que foi criado pela própria conta oficial do Roblox. Seu principal diferencial em relação à aparência é que o chapéu contém um X no centro do acessório. Teoriza-se que o NX foi carregado por acidente, em vez do próprio Sparkly Time Fedora. Isso porque, na comparação de datas, o NX foi postado no dia 17 de dezembro, já o Sparkly Time Fedora oficial foi postado no dia 23 de dezembro. Então sim, há essa possibilidade de erro de publicação. Depois que os administradores viram o erro que fizeram, eles rapidamente retiraram o NX do catálogo, o que depois só foi resolvido com o Sparkly Time Fedora. Ok, mas qual era o anormal desse chapéu? Aparentemente, quando alguém usasse o NX, ele poderia summonar uma outra entidade. É uma entidade que parece ser um robloxiano multicolorido que tem a capacidade de atravessar paredes. No único vídeo que temos, um jogador está usando o NX. Ao lado dele está o amigo dele, Knuckles. É um modelo anômalo que foi publicado pela própria Roblox em 2010. Afirma-se que o modelo foi publicado por acidente, o que resultou na remoção do modelo 45 minutos depois. O modelo, quando estiver desligado, for colocado no servidor, ele fica com essa aparência. Ele é um modelo com uma base sem saturação e uma listra vermelha. Acima há um cubo 4x4x4 flutuante com o título Null Input. Ao ser ativado, o cubo começa a girar rapidamente e muda de cor, junto com a base que também muda de cor e o nome sendo trocado rapidamente por números. Há uma possibilidade do cubo reproduzir áudios rapidamente em um intervalo de tempo. Também que esses áudios não foram carregados pela Roblox, mas sim pelo próprio cubo. Os áudios são extremamente irritantes de ser ouvidos, pois são um conjunto de fragmentos rápidos que são reproduzidos. Além disso, aparentemente, eles não têm nenhum significado até o momento. Vou deixar tocando alguns áudios desse cubo transmissor. A inteligência é uma entidade robloxiana. Ela reside no jogo Dot the Teapot of Doom, Desvio dos Bullies da Perdição, do qual é semelhante aos UBs clássicos do Roblox. Essa entidade normalmente fica inativa no jogo, sem interagir com ninguém. Porém, se alguém se aproximar, é provável que ela irá interagir com aquela pessoa. Talvez, o que é também provável, a entidade pode fazer perguntas consideradas estranhas. Para onde foi o tempo? Por que nada está funcionando? O que aconteceu com a máquina? Essa máquina que a entidade fala é relacionado aos scripts que gerenciam os bullies do jogo. Os bullies são os objetos do UB.
A inteligência pode também responder a perguntas variadas. Um exemplo é quando fizeram perguntas a ela sobre os bules de chá. O que é um bule de chá? Bules da perdição. Os bules dos quais você precisa se esquivar. Os bules que abastecem este lugar. Os bules são a razão pela qual as pessoas jogam este jogo. A inteligência é intitulada desse nome devido aos scripts do jogo terem algoritmos relacionados à inteligência artificial. Isso explica a forma quase natural da entidade responder. A inteligência aparenta ter informações confidenciais e específicas do Roblox. Vejamos essa conversa que a Roblox Anomalous teve com a entidade. Conversa experimental número 29. Você reconhece o nome Cube_Transmitter.rbxm? Sim, é um modelo que o Roblox carregou em 14 de junho de 2010. Você sabe o que ele faz? Você conhece Roblox Ghost Jail? Sim, foi carregado por em 2 de julho de 2012. Você sabe algo sobre isso? Foi visto pela última vez em 23 de julho de 2013 e foi usado para estudar discrepâncias no espaço digital do Roblox. Ben estava lá. Por que você menciona o Ben? Ben estava lá. Em 10 de novembro de 2011, 2 usuários estavam no jogo Rocket Arena e, por incrível que pareça, a inteligência estava por lá. Vejamos o vídeo. Saudações, da C0027. Oi? Isso é algum truque ou... O que você quer dizer? Espera, você é algum hacker ou algo assim? Eu tenho certeza que você não pode ser um jogador. Sim, era isso que eu tava pensando. Não, porque eu seria. Eu estou avaliando os danos. A anomalia número 11 aparentemente é um dos antigos jogos de teste de script. Esses jogos são feitos para testarem o próprio jogo, em termos simples. Esse jogo da anomalia em específico foi feito pela Roblox no início de 2008. O local se passa dentro de uma estranha caixa retangular laranja. Com o tempo, rumores de muitas ocorrências estranhas aconteceram enquanto alguns jogadores estavam na caixa laranja, o que ocasionou diversos relatos nos fóruns do Roblox. Há alguns relatos de seus poderes anomalísticos, como por exemplo de poder gerar jogadores falsos que parecem contas reais do Roblox, possivelmente daquelas que foram hackeadas. Existe uma teoria de que esse jogo anômalo foi criado por um usuário chamado MD Script Certify. Porém, tentar procurar por esse usuário na internet não dá nenhum resultado, o que pode significar que o criador da anomalia não existe em lugar nenhum e provavelmente é uma farsa essa teoria. Temos apenas um único vídeo dessa anomalia. Originalmente publicado no YouTube em 12 de outubro de 2010, um jogador, que eu não consegui identificar o nome, investiga um suposto local que foi criado por alguém chamado Nolly. Nolly, pelas minhas pesquisas, parece ter sido um dos mitos e hackers do Roblox antigo. Supostamente, ele era um cultista que perambulava nos servidores, entre os anos de 2009 e 2010. O jogador está nesse local porque ele ouviu boatos de que tem alguma coisa estranha. O jogador afirma que esses rumores provavelmente são falsos, então ele começa a gravar o local. O local é muito escuro. Ao andar, ele vê um espinho vermelho e uma estátua chamada ASPX. Uma observação é que a ASPX é um formato de arquivo para a criação de sites da Microsoft. Não faço ideia do que isso possa estar relacionado com essa anomalia. Ele ignora a estátua e logo diz algo interessante. Agora, se me lembro corretamente de ter lido a publicação do fórum, deveria haver um teletransporte atrás disto. Então, podemos afirmar que esse local já tinha rumores até mesmo nos fóruns do Roblox. Continuando na frase, ele afirma que no fórum foi dito haver um teletransporte que levaria a algum lugar. Assim, o jogador começa a procurá-lo. Ao encontrar o teletransporte, aparentemente ele não funciona. Até que... o jogador é levado para a caixa de scripts, The Script Box. Ele fica desesperado e, ao falar Nolly, o local muda abruptamente. Fica tudo mais escuro. Assim, ele anda pelo local, torcendo que não seja um labirinto.
Ele percebe que o local aparentemente tem andares, no mínimo 4 andares. Ele anda e supostamente ele está andando em looping. Ele não encontra nenhuma saída. Ele observa o local com maior detalhe e conclui que há uma casa inteiramente laranja nesse local. Ele afirma que não quer subir e nem descer o local, provavelmente com medo. Então, com raiva, ele sobe as escadas e chega no segundo andar. Ao chegar, ele estranha um pouco o local, mas ignora. E ao seguir o caminho, ao passar no exato frame da fulminação do jogador, conseguimos ver que quem o atacou foi o jogador chamado XX Jason Rocket XX. E aí cabe uma observação. A Roblox Anomalies recebeu uma captura de tela do The Script Box, datado em 2009. E o usuário que enviou a imagem foi XXX Jason Rocket XX. A anomalia número 16 é uma entidade altamente perigosa, como afirma a Roblox Anomalies. Se você ou um amigo encontrou a anomalia número 16, Dawnbringer Boss, em um jogo, não interaja com outras pessoas, pois você pode correr o risco de colocá-las em perigo. Afirma-se que Dawnbringer aparece em servidores para aterrorizar os jogadores. Sua aparência é de uma figura robloxiana vermelha, alta e com um cadáver queimado gritando no lugar do rosto. O motivo da maioria das capturas de tela sobre a anomalia estarem censuradas, acredito eu, é devido a essa questão do rosto da figura ser um cadáver, o que é meio perturbador. Há relatos de que, ao encontrar a anomalia número 16, o seu jogo começará a emitir um tipo de gás que fará o jogador, aquele que estiver jogando, ter algumas alucinações ou coisas que não existem, assim tornará a experiência mais tensa. Quando a anomalia aparece em um servidor, o tempo do jogo muda para a noite, e uma sensação instantânea de paranoia e pavor toma conta do jogador no servidor. Após aparecer, a anomalia começa a aterrorizar os jogadores, gritando e emitindo gemidos desconfortáveis enquanto caça. Normalmente, quando você vence o Dawnbringer em uma espécie de boss fight, eu sinceramente não entendi muito bem, ele solicitará alguma coisa do jogador. Geralmente é solicitado fotografias, memórias, itens valiosos, partes do corpo, sangue e órgãos. Sim, eu não estou brincando. Assim que o item solicitado foi apresentado à anomalia número 16, ele o deixará em paz e o gás emitido fará com que você fique inconsciente. Quando você acordar, o item apresentado terá desaparecido, e Dawnbringer também. É bem tenebroso como essa anomalia é fatal, de modo literal. Ben é um robloxiano alto e cinza, tem o dobro do tamanho de um robloxiano normal e, ademais, tem olhos laranja. O que se sabe sobre o Ben? Ele, por incrível que pareça, aparentemente é um ser senciente, ou seja, aquele que sente sensações, consegue expressar sentimentos, pensamentos e emoções. Para um ser que consegue fazer esse tipo de coisa, é algo para ser muito observado. Ele é classificado como perigoso devido a ter capacidade de destruir coisas ou alguém. Além do mais, qualquer um que faça interação com ele pode estar sofrendo um grande perigo, como por exemplo ter suas contas prejudicadas. E aí as coisas ficam interessantes. Ben foi descoberto por um antigo grupo semelhante ao Roblox Anomalies, Roblox Ghost Jail. Esse foi um antigo grupo de 2012 que tentaram estudar e até mesmo conter essas anomalias no Roblox. Cada andar desse local da Roblox Ghost Jail tinha anomalias contidas. Essa é uma das imagens que temos dos integrantes do grupo. A propósito, a Roblox Ghost Jail, na visão da Roblox Anomalies, é considerada como anomalia, chamado de anomalia número 8. A entidade Ben ficou contida nesse jogo da Roblox Ghost Jail por um tempo. Um ex-membro do grupo contatou a Roblox Anomalies para falar sobre algumas informações. Entre as informações, ele afirma que Ben foi liberto da prisão. Logo após isso, existe a hipótese que Ben teve contatos com as anomalias número 10 e o número 4. Em relação a essa, a anomalia número 4, lembram que eu disse que ela foi criada por uma empresa pirata? Então, Ben aparentemente tem fortes conexões com ela, ou seja, possivelmente trabalhando juntos com outros clientes. A Roblox Anomalies está investigando esse caso.
Entretanto, em suas investigações, o próprio Ben recebeu a notícia disso. Ele próprio enviou uma carta para o grupo. Meu mundo, para a equipe do RA. Eu tomei ciência de suas investigações. Eu carinhosamente peço que vocês... Roblox Fun Sand Blocking Engine Trademark. Porém, se vocês querem fazer bom proveito de suas habilidades de internet e investigações Roblox, para fins monetários também, vocês podem entrar em contato comigo aqui. Eu vou lhes dar boa palavra para os superiores para vocês se aceitarem. Se vocês não aceitarem a oferta, eu lhes dou meu primeiro e último aviso. Fiquem fora do nosso caminho. Vocês não sabem com quem estão lidando. Curiosidade mata. 08. Em resposta à carta, a Roblox Anomalies disse para a comunidade que não iria encerrar as investigações sobre o Ben, mesmo que isso pudesse levá-los a algum perigo. Uma das últimas coisas que descobrimos sobre o Ben é um vídeo que foi enviado por um dos ex-membros da Roblox Ghost Gel, aquele que eu tinha mencionado anteriormente. Eu devia tentar fazer um. Acho que seria legal. Talvez conseguir alguma conexão com isso, né? Sim, talvez. E aqui fica o Ben. O que eu tô vendo aqui? Tem tipo um cara ali, sabe? Ah, Ele continua escapando, então eu tive que fechar a porta. mas por que a janela também? O que ele pode fazer? Por que você quer saber? Apenas curiosidade. E como eu sei que você não está mentindo sobre ter um cara lá dentro? Ele é um jogador de verdade? Definitivamente não. Senão ele estaria na tabela de classificação e geralmente faz barulhos. O que você quer dizer com barulhos? Tipo, ele faz alguns barulhos aleatórios no Roblox, sabe? Eu não sei como posso te explicar. Tipo sons de explosões ou algo assim? Isso, é tipo isso. Então ele gosta de explodir coisas? Não, quer dizer, se fizer isso, não sei o que poderia acontecer. Mas então o Ben está meio que lá ainda, certo? Sim, ele faz alguns barulhos de vez em quando, porém recentemente ele não fez mais. E sim, eu tenho certeza de que ele ainda está lá, eu acho. Eu ia dizer isso. Eu ia te perguntar, como sabe que ele não escapou? Olha, eu vou ser honesto. Eu não sei. Pelo que eu sei, ele pode ter ido embora sim, mas eu não tenho certeza. Talvez deveria fazer uma checagem de vez em quando. Eu vou checar ele. A propósito, não há mais nada no terceiro andar, ok? Então, acho que isso é tudo. Certo. Eu espero conseguir mais dessas coisas. Espera, eu tive uma ideia. Qual é a ideia? Quando eu for aí amanhã, eu posso usar o seu computador? É que eu quero escrever algumas coisas sobre ele. Claro, eu acho que é uma boa ideia. Talvez alguém para conversar com ele, sabe? Me pergunto por que eu não pensei nisso antes. Olha aí, por isso que você está no time. Obrigado, Ted. Sem problemas, AJ. Aí, eu vou jogar Team Fortress 2, ok? Certo. Você não quer me ver tentando conversar com ele? Não, valeu. Talvez em outro momento. Eu tenho certeza que eu ainda estarei online quando terminar, eu acho. Talvez esteja ficando tarde. Eu te vejo mais tarde, então. Até mais. Talvez ele esteja cansado, eu não sei. De qualquer forma, eu espero que isso funcione. Olá? A, B, C, D, E, F, G. Sem chance. Meu nome é AJ. Oi, AJ. Cara, isso é... Uau, eu tenho que escrever isso mais tarde. Como você está vivo? Você está feliz? Eu não sei. Você é um fantasma? Você é um humano?
Não sei. Isso não vai levar a lugar nenhum. Vou falar com você mais tarde. Tchau. Tchau, AJ. A Biblioteca Sem Fim é uma anomalia de número 21 que era um jogo que aparecia na página inicial do Roblox. Aos que entraram no jogo, ele era definido para servidores de um único jogador. O jogo era composto por um ambiente predominante cinza, no qual havia diversos corredores e algumas estantes de livros. O ambiente era extremamente igual aos outros locais que você ia andando. Também um local silencioso, sem muitas interações. Quero dizer, os livros você pode interagir, porém com escritas estranhas, talvez uma espécie de criptografia. No centro havia um poço que mostra os andares do local. O jogo, como o nome dá a entender, é sem fim, ou seja, é infinito o jogo. Conforme você vai andando pelo mapa, o ambiente não muda, como eu disse anteriormente. Em uma das recriações do jogo dessa anomalia, eu acabei testando o que aconteceria se eu ficasse caindo infinitamente no poço. O resultado foi esse. Nesse local havia também NPCs inofensivos que se chamavam de patronos. Eles simplesmente não fazem nada. Grande parte das imagens e informações dessa anomalia foram enviadas por um usuário chamado de Sys1, o mesmo que aparece nessas imagens. É uma anomalia que faz algumas aparições estranhas em certos momentos em jogos. Sua aparência é de um modelo verde alto. Um usuário deu a ele o nome de Senhor da Grama. A anomalia supostamente tem poder de travar os jogadores, fazendo-os não conseguirem andar. Além disso, consegue dar bugs nas telas e nos jogos dos jogadores, fazendo distorções em todo o audiovisual. A anomalia recebeu esse nome devido ao seu código ter sido extraído por um grupo de Script Kids, especialmente do código Lua, e por alguns exploradores robloxianos, como a própria Roblox Anomalies. Só para exemplificar, Script Kids se refere às pessoas que não têm conhecimento técnico adequado sobre programação, normalmente pessoas mais jovens nesse ramo. Orf.Lua é um ser conhecido por ser um risco de informação altamente extremo quando se trata de pessoas que o avistaram. As únicas mídias que temos dessa anomalia são uma captura de tela tirada por Psycho2Up com a legenda, abre aspas, Meus amigos e eu estávamos muito confusos. Este personagem de grama apareceu e começou a chover tijolos sobre nós. Fecha aspas. E 2 vídeos do mesmo incidente, no qual são de 2 perspectivas diferentes entre 2 amigos. Então eu vou falar de ambos aqui. Esses vídeos mostram 2 amigos, Orange Box Boy 89 e Jotário, e Psycho2Up, que aparecerá depois. Ambos Orange Box Boy 89 e Jotário estão gravando a jogatina deles. Jotário aparentemente tem um canal no YouTube, bem estilo 2012. Até porque essas gravações são de 2012. Os dois conversam coisas paralelas, nada demais, como por exemplo o Orange Box Boy 89 ser um fã de Half-Life. Enquanto o vídeo do Jotário é algo mais descontraído e divertido, Orange Box Boy 89 conta explicitamente sobre o ocorrido da aparição da anomalia, no qual ele afirma ser um hacker aparentemente. Enfim, o ponto-chave dos vídeos é quando a anomalia aparece. E bem, se você tiver epilepsia visual, por favor, pule no minuto que irá aparecer no vídeo. Nós iremos ver as filmagens da aparição da anomalia.
É uma anomalia de ocorrência rara causada por uma falha, glitch, bug ou algum comando desconhecido. A anomalia aparece dentro de uma base plate enquanto você estiver no Roblox Studio. Entretanto, há rumores que essa anomalia pode aparecer enquanto estiver jogando os jogos normalmente pelo Roblox Player. Essa anomalia acontece geralmente da seguinte forma: ela é ativada quando você entra na placa base, base plate, pelo Roblox Studio. Ao entrar, a anomalia interrompe o jogo e a câmera, levando você para alguma área desconhecida. A anomalia começa a exibir imagens e sons perturbadores para o usuário. Depois de um tempo, seu dispositivo é desligado automaticamente e sua conta, por algum motivo, é banida imediatamente. Usuários relataram que, após testemunharem essa anomalia, eles tiveram dores de cabeça e até mesmo pesadelos. Outros usuários também receberam, um dia após o ocorrido, um e-mail. O e-mail, enviado por um usuário com o nome de 3VB7E, contém imagens que têm alguns textos. A única mídia que conseguimos desses e-mails foi este. Não repreendas meu triste lamento. Mas, deixa, disse ela, minhas lágrimas correrem. Não me ofereças consolo algum. Eu sei que eles estão mortos lá embaixo. Existem 2 vídeos que mostram essa anomalia. Vou deixar tocando para vocês. Did you think that trick of Alt plus F4 could work? Oh, how silly of you, trying to leave my experience endgame too early. And just like all the people who try to do that, I give them a punishment. A Estação 31 foi um equipamento de venda livre, ou seja, gratuito, que a Roblox publicou em 29 de janeiro, em 2019 ou em 2020. A princípio, a anomalia parecia ser apenas um bloco cinza chamado simplesmente de Estação 31. O equipamento, Gear, não tinha gênero ou descrição, então muitos jogadores não sabiam o que era e, por consequência, muitos não compraram. Um dos poucos jogadores que compraram a anomalia foi Boy172991 e, quando ele a comprou, não aconteceu nada, até ele entrar num servidor. Os poderes da Estação 31 quando está em um servidor é dificultar a saída dos jogadores do jogo, isto é, ter o controle dos próprios jogadores. Depois disso, os jogadores parecem perder textura e o avatar começa a falhar, tornando-se partes cinzas. Depois de algum tempo, a Estação 31 assume o controle total do jogador. O jogador parece ficar parado, sem enviar mensagens ou gritar pelo chat. Porém, na verdade, a Estação 31 fala. Exato, a Estação 31 consegue interagir com os jogadores, após ter o controle total. Em um caso, a Estação 31 começou a falar antes de chutar, expulsar o jogador. Essas mudanças duram cerca de 1 minuto até o jogador ser expulso. A Roblox Anomalies conseguiu uma pequena entrevista com uma das testemunhas. Ela ficou gravemente ferida. Assim, só conseguiu escrever coisas simples e palavras-chave no teclado. Os motivos não foram detalhados. Quando você recebeu a Gear, Ontem. você usou por vontade própria? Sim. Como foi a sensação? Doeu.
ouve alguma coisa? Vozes. O que você quer dizer com vozes? Muitas pessoas. Você viu alguma coisa? Não. O que as vozes estavam dizendo? Aleatório. Em 1º de abril de 2016, um usuário anônimo apareceu em um fórum do Roblox alegando que o famoso hack de 1º de abril de 2012 foi, na verdade, uma farsa elaborada pela própria empresa, a Roblox, para ocultar algo muito mais obscuro. A postagem foi rapidamente removida e a conta foi banida. Minutos depois, outra conta com um padrão de nome similar surgiu, reforçando a teoria e adicionando que os usuários centrais do suposto hack, iTrapped, Alienator, Caleb224, entre outros, não eram pessoas reais. Essa revelação causou um alvoroço no fórum, levando os moderadores a intensificar a censura. Assim que a segunda conta foi banida, uma terceira apareceu, chamando de tolos todas as pessoas que duvidavam, e afirmando que eles, os usuários que estavam postando essas postagens, eram, entre aspas, ainda mais idiotas do que aqueles que deixaram isso destruir seu jogo estúpido, fecha aspas. Após o banimento desta última conta, os fóruns do Roblox foram inundados com discussões sobre o incidente, o que levou a moderação a fechá-los por um dia inteiro, banindo qualquer menção ao ocorrido. A equipe da Roblox Anomalies, ciente do incidente, decidiu investigar mais a fundo após receber uma denúncia. Eles conseguiram localizar alguns jogadores que estavam online no 1º de abril de 2012. Um desses usuários, que se recusou a descrever o que viu, forneceu apenas 2 imagens perturbadoras. A primeira mostrava seu personagem morto, com uma figura de aparência de rosa e corpo, em um céu vermelho e distorcido que mais parecia um lugar. A segunda era uma captura de tela de um perfil no site, coberto por vinhas pretas, com um avatar completamente escuro, uma rosa no lugar da cabeça. O usuário que forneceu as imagens explicou que a segunda foto foi tirada após ele fechar o jogo, pois o cenário da primeira imagem era insuportável. Ele relatou que uma luz vermelha ofuscante surgiu em seu monitor, seguida por um som de choro grave que gradualmente desapareceu. Seu computador nunca mais funcionou corretamente depois disso, forçando-o a comprar um novo. Outra testemunha que estava no site do Roblox no dia do incidente descreveu como sua página do catálogo travou, exibindo uma mensagem de, abre aspas, sem memória, fecha aspas. Ao carregar, a página estava mais escura, com um banner preto e o texto 1º de abril, em vermelho. Apavorado, ele tentou fechar o site e desligar o computador, mas o site não respondia, obrigando-o a desligar o computador manualmente. Ele também notou que alguns dos seus amigos estavam offline com uma, abre aspas, carinha sorridente estranha e personalizada, fecha aspas, em seus perfis. Uma semana depois, a equipe da Roblox Anomalies teve um avanço significativo. Eles contataram um ex-moderador que confirmou seu envolvimento com a Roblox na época, em 2012. Ele descreveu um problema técnico generalizado na empresa no 1º de abril de 2012, com computadores piscando em vermelho ou desligando. Ele viu avatares do site terem seus rostos substituídos por uma, entre aspas, cara sorridente e assustadora, fecha aspas. Sofrendo de epilepsia, o ex-moderador, a oscilação de sua própria tela desencadeou uma crise nele. Após ser hospitalizado, ele descobriu que toda a equipe de cerca de 20 pessoas havia falecido por causas desconhecidas. Ele recusou uma oferta para se juntar à nova equipe de funcionários que seriam contratados posteriormente. A Roblox publicamente apenas afirmou ter demitido funcionários por motivos pessoais. O ex-moderador também revelou que, após sua recusa, recebeu um e-mail sem assunto com a mensagem, abre aspas, 1º de abril, fecha aspas, e um anexo, um esboço de uma figura pálida com uma rosa na cabeça, vista no camarote de um jogo. Ele fez um esboço. Bem, é isso, espero que tenham gostado. Desculpem pela demora dos vídeos, quem me acompanha na aba comunidade sabe do que eu estou falando. Enfim, antes de finalizar o vídeo, quero agradecer por uma fanart que fizeram pra mim, feita pelo Matheus, ficou top demais, cara. Além disso, agradeço a esse mesmo cara, pois foi ele quem sugeriu esse vídeo. Sem ele, provavelmente esse vídeo não seria feito.
Agradeço também ao meu amigo Quinópio, que participou comigo nas dublagens dos diálogos de algumas anomalias. Meus agradecimentos também ao Jorge, do canal Jorginho Studios, que me ajudou em algumas animações e além disso é co-editor do canal. Antes de mais nada, se você puder contribuir com o canal por um Pix, eu ficaria agradecido, além de você tornar-se um membro do nosso canal. De qualquer forma, a sua visualização e seu gostei no vídeo já contribui muitíssimo aqui. Bem, acredito que seja isso. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, até mais.